Posso falar? Esse vídeo aqui vai mexer com o meu coração. Sabe por quê? Porque a Nobara é uma das minhas personagens prediletas de Jujutsu Kaisen. E é o seguinte, o Daniel Moraes, ele disse com um argumento no título que Nobara é o maior problema de Jujutsu Kaisen. E eu tô em choque. Tô em choque mesmo, porque eu amo essa personagem. Eu entendo alguns problemas e eu tô interessado no jeito que ele vai abordar isso. Sabe por quê? Porque o Daniel Moraes, o mano desse canal aqui, que eu já sou inscrito, já dei o like, eu sou fã do trabalho dele, ele sempre vem com argumentos muito bons e às vezes ousados. Então, sem mais delongas, vamos dar play no vídeo porque eu tô curioso pra ver o argumento que ele tem pra alegar que ela é o maior problema de Jujutsu Kaisen. Bora comigo? Vamos lá. Jujutsu Kaisen é conhecido por ter vários e vários problemas na reta final. Uma conclusão meio meh, uma falta de protagonismo do Itadori, um Verdade. desperdício de potencial absurdo e por aí vai. Mas, depois de analisar boa parte dos personagens mais importantes para a obra, eu Brabo. descobri qual é o maior problema de Jujutsu, a Nobara. Alguém que começou Oi? essa história de uma forma quase perfeita, sendo usada como exemplo para outras obras, ganhando prêmios, sendo Perfeita. elogiada até falar chega. De uma hora para outra, simplesmente sumir e virar uma das maiores decepções da história inteira. Então, além de entender como isso aconteceu, a gente vai tentar descobrir junto aqui por que esse definitivamente é o maior problema de Jujutsu Kaisen. Uma das críticas mais comuns aos animes shonens é a falta de qualidade nas personagens femininas. Sim, falta de desenvolvimento, verdade. falta de importância na história. E exemplo disso é o que não falta. Se a gente pegar praticamente qualquer anime popular, vai ter uma ou várias personagens que são mal trabalhadas, mal desenvolvidas e esquecidas ao longo da história. E a Sakura provavelmente é o maior e mais conhecido exemplo de todos. Tanto que na época do auge da Nobara, a Sakura era a maior vítima dessas comparações. E sempre colocava uma como o exemplo do que fazer e a outra como exemplo do que não fazer. E a gente ainda vai comentar isso mais pra frente no vídeo. Só que apesar de ter tantos casos assim, nenhum deles conseguiu chegar no nível da Nobara, fazer o que ela fez em Jujutsu Kaisen. Sim. Isso porque a introdução da personagem, a primeira impressão que ela passou pra gente foi muito positiva, Perfeita. muito boa. Ela não parece ser só aquela personagem feminina que entrou no trio ali pra completar o grupinho e boa. Não, desde o começo ela parece ter uma personalidade própria muito forte, tem um humor ácido, uma confiança muito grande e principalmente ela não tá ali pra ser só o par romântico de um personagem, num romance muito Na verdade, isso nem passagem. acontece. Então, de cara, essa escolha visual do design da personagem já traz uma coisa diferente do que a gente tava acostumado nesse universo dos animes shonen. E isso acaba se refletindo diretamente nas lutas da personagem, que eram muito boas e ela tinha uma importância muito grande, muito maior do que a gente tava acostumado a ver por aí. O maior e melhor exemplo que a gente tem nesse inicinho é contra os irmãos amaldiçoados, os irmãos do Chozo, onde ela luta ali lado a lado com o Itadori, que é o protagonista, ou pelo menos deveria ser o protagonista. O ponto é que pra Nobara isso destacou demais a personagem, colocando ela num patamar muito acima das personagens femininas que a gente via nos outros animes. E tem até uma conversa dela com a Momo que meio que resume esse sentimento que o público tinha em relação à personagem, em que ela diz que gosta muito de ser bonita, mas também gosta de ser forte, e que pra ser uma coisa ela não precisava abrir mão da outra. E essa basicamente era a ideia que a personagem passava, de alguém que ao mesmo tempo que era feminina, era bonita, era atraente, também era super forte, independente, tinha personalidade, não tava ali só pra ser um par romântico genérico. E por conta disso ela rapidinho virou a favorita de boa parte do público, principalmente o público feminino que consumia Jujutsu Kaisen. E isso só funcionou tão bem assim porque ela não só conseguia trazer uma coisa nova, um ar novo pra esse universo shonen, como ela fazia isso de uma forma consciente, por assim dizer. Cara, eu acho que eu já peguei a ideia desse vídeo aí. Realmente o problema em si não é a Nobara, mas sim o desenvolvimento que ela teve pós segunda temporada ou pós arco de Shibuya. E eu vou ser bem sincero com vocês, é extremamente frustrante, porque eu li Jujutsu Kaisen, produzi muito conteúdo de Jujutsu Kaisen, inclusive tem um vídeo da Nobara que eu posso deixar aqui na descrição, tá? Analisando bem ela e falando que ela é perfeita, no meu ponto de vista. Mas o fato dela ficar em coma barra morta, até o final do penúltimo, o antepenúltimo capítulo ia aparecer pra dar umas marteladas no dedo Sukuna, é muito anticlimático. Porque dava pra ver que o Gegatama queria mais coisa dela. E, gente, ela era tão desenvolvida, ela agregava tanto na trama, ela não precisava morrer em Shibuya. Sabe por que que ela não precisava? Porque o Nanami já tinha feito todo o impacto psicológico e filosófico pro Itadori. Era desnecessário, ela podia estar no jogo do abate, ela podia ter mais desenvolvimento, podia ser mais braba. Mano, tá certo que a gente entendeu que ela tava um passo atrás. Aliás, vários passos atrás do Itadori e do Megumi, né? Porém, ela poderia desenvolver energia reversa. Mano, tanta coisa que dá pra fazer com essa personagem. Nossa. Vamos lá, vamos continuar.
dizer, já que ela realmente era carismática, era inteligente, interessante, útil, forte, então ela conseguia equilibrar muito bem os dois públicos, fazer todo mundo gostar dela de alguma forma, ou quase todo mundo, né? Ninguém agrada todo mundo, mas enfim, vocês entenderam. Isso Sim. deu pra Nobara uma importância Daniel é bem brabo. grande nesse cenário de shonens, principalmente pra uma estreante, tanto que ela até recebeu um prêmio da Crunchyroll por conta disso. Sim. Não que essa premiação realmente seja rigorosa o bastante pra gente falar que ela prova tudo, mas é um indício bem forte que a gente não pode De ignorar. Até popularidade. porque isso deixou bem claro que o público de anime shonen ainda tem interesse em ter personagens femininas bem desenvolvidas, bem trabalhadas, e não quer só um fanservice aleatório enfiado no meio da obra do nada. Não, com certeza. Primeiro pelo fato de que é muito subutilizado os personagens femininos em vários anime shonens, tá? Segundo que grande parte dos espectadores, das pessoas que consomem, são mulheres. Gente, a gente tem... todo mundo aqui tem mãe, tá ligado? Todo mundo aqui tem... vó não digo, irmã não digo, mas mãe todo mundo tem. Por mais que não esteja presente ou que não esteja vivo, talvez, mas já teve. Tipo, a gente foi gerado dentro de uma mulher. Então a gente precisa ver, tipo, relações fortes, poderosas, sei lá, sabe? Respeitosas. Eu acho isso, na moral. Pelo menos uma boa parte pensa Aí, assim. ó, É só o olhar It. pra outras obras onde tem personagens femininas bem desenvolvidas, bem trabalhadas, como Fullmetal Alchemist, por exemplo, que é considerado uma obra incrível justamente por conta desse tipo de E característica. porque a autora Então, ver uma é personagem feminina, né? feminina tão carismática, É uma mulher. independente, sem ser sexualizada e sem ser chata, deixou todo mundo super animado com a expectativa lá em cima e, claro, aí começam as comparações. E a Sakura foi a vítima da vez, não porque ela é a pior personagem feminina que já pisou na face da Terra, não é isso, é só porque ela realmente é muito popular e bem ruinzinha, então todo mundo acaba caindo matando nela. E se você quiser saber... Eu não acho a Sakura ruinzinha, mas eu acho ela extremamente subutilizada e o Kishimoto ele perdeu a mão no Shippuden com ela, tá? A minha opinião. Na metade do Shippuden, com aquela fissura dela indo atrás do Sasuke, não sabia quem mais ia atrás do Sasuke, o Naruto ou ela. Tava uma competição braba ali. Porque exatamente eu considero ela assim um personagem ruim, é só ver esse vídeo aqui, bem Boa. antiguinho, que eu já fiz no canal na época de Naruto, mas tá lá se você quiser entender Eu vou mais. assistir. Mas pra resumir bastante, o grande ponto da Sakura é que ela era super subutilizada, principalmente quando a gente considerava o posto dela como parte do trio protagonista. Sim. Desde o início da história, ela foi usada basicamente como um par romântico num romance muito esquisito, muito mal feito, com um Verdade. personagem que não tava nem aí pra ela, pelo menos no começo. Isso sem falar que as lutas da personagem Pelo menos no começo, no meio e no final também. Mudando um pouquinho no último trecho lá. Cara, você é louco. não eram boas, ela era muito mais fraca que os outros dois, enquanto eles recebiam buff atrás de buff, ficavam super apelões, ela continuava do mesmo jeito praticamente. Tanto que naquele finalzinho, na luta contra Kaguya, o Kishimoto simplesmente meteu a Sakura lá só para dar um soquinho, falar que ajudou e boa. O que revoltou boa parte do público e fez uma personagem que não era útil, não era bem desenvolvida e era chata pra caralho ser odiada por todo mundo. Já com a Nobara foi exatamente o oposto disso. Ela desde o início foi muito bem vista, muito bem recebida, tinha lutas boas, era importante pra história, tão importante quanto os outros dois, e tinha uma utilidade real, ela tava ali por uma razão, ela cumpriu o seu papel. Tanto que em certo momento, boa parte da comunidade de anime começou a chamar a Nobara de a Sakura que deu certo. Mal sabiam eles o que eles estavam fazendo na pedra desse jeito. É foda, tem coisa que você não pode elogiar que estraga. Mas nesse primeiro momento, como ninguém sabia desse futuro sombrio que aguardava a personagem, fazia sentido pensar dessa forma. Justamente porque ela representava tudo que a comunidade esperava de uma boa personagem feminina. E isso eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a acompanhar Jujutsu, lendo mangá e depois vendo o anime mais tarde, eu também tive essa sensação com a Nobara, de sentir que ela era diferente, que ela trazia uma novidade. O Daniel é old school. Você viu? Ele começou lendo mangá, depois ele viu o anime. Eu já fui o contrário, mano. Eu já fui no anime, me apaixonei e depois fui no mangá. E depois fui produzir conteúdo. É loucura. Esse vídeo tá pesado pra mim, porque eu gosto muito da Nobara e eu tô concordando com ele em tudo, praticamente. E é muito triste saber do desenvolvimento de uma personagem que é tão querida, tão incrível, ser afundado na lama, assim. Putz. Pra esse meio, que era uma personagem que fazia a gente gostar dela, que fazia se importar com ela, então eu já ficava naquela expectativa, tipo, caralho, onde é que ela vai chegar? Fora que toda vez que ela aparece, irmão, nossa, é um regaço. Ela rouba a cena.
forte ela vai ser. E por mais que isso possa não ser uma prioridade pra vocês, falar, pô, velho, eu não me importo com se ela luta bem, se ela é forte, eu quero que a personagem seja bem escrita, bem desenvolvida. O que, sim, eu entendo seu ponto de vista, mas num shonen de porrada, é importante que ela tenha boas porradas. Exatamente. Porque senão, inevitavelmente, ela vai ser comparada com os personagens masculinos que têm boas porradas normalmente, senão o anime não vinga, e aí já era, vai ser vista como uma personagem ruim, não é isso que a gente quer. E como tá tudo bom demais pra ser verdade, é exatamente isso que acontece com a Nobara. No começo do arco de Shibuya, a gente tem algumas lutas interessantes, inclusive da Nobara, em que ela tem a sua importância, enfrenta o Haruta, mas acaba apanhando mais do que deveria, tanto que ela acaba tendo que ser salva pelo Hanami, gerando aquela cena que vocês estão ligados, o que pra uma parte da comunidade foi muito bom, gostaram muito dessa cena, mas em contrapartida, pra quem era fã da Nobara, ficou meio com aquela sensação de, pô, velho, dava pra deixar ela resolver isso sozinha? E isso foi só o começo, já que essa percepção do público de que a Nobara não era forte o bastante pra protagonizar esses momentos de combate sozinha, acabaram quebrando um pouco desse hype inicial que a personagem... O fogo, mano, o fogo, eu não sei se ele vai falar isso agora, mas é que a Nobara enfrentou um cara, mano, com poder muito apelão. Não parece, ele parece ser fraco, ele parece ser, sabe? Mas ele tinha um poder muito apelão, o poder dele era sorte, velho. Então, tipo, putz, o cara realmente era apelão. Só que assim, aquela matchup foi muito injusta, porque o que ela fez contra o Marrito, a habilidade que ela demonstrou contra o Marrito, contra um cara bem inferior em níveis físicos, ela, tipo, tomar aquele cacete, é muito ingrato. Mas ela foi pega pela sorte dele e pela surpresa também, na minha opinião. Foi bem frustrante. Ou foi tudo construído pro Nanami imitar, porque o Nanami imitou, na moral. Esse, pra mim, é o meu personagem predileto, Nanami. Recebeu nos primeiros arcos. E essa impressão acaba sendo não só confirmada, como aumentada por conta da luta contra o Marrito. Tanto que pra muita gente, esse aqui foi o momento de quebra da personagem, onde ela deixou de ser importante e passou a ser uma figurante, basicamente. Já que durante essa trama, apesar dela demonstrar muita habilidade e coragem, e ela tá ali enfrentando um inimigo muito mais forte que ela, num nível muito superior, sem nenhum tipo de preparação, e por conta disso acaba morrendo, sem nenhum impacto pra narrativa. Muito pelo contrário, essa suposta morte da Nobara não parece ter tanto impacto assim nos personagens, no mundo, na trama em si. Literalmente parece um efeito colateral, uma coisa que aconteceu, fazer o que faz parte, bora seguir o jogo. Só que isso... Cara, isso daí eu falo no meu vídeo também, sabe por quê? Porque eu acho que essa morte foi desperdiçada. Porque a gente já teve um impacto brutal com a morte do Nanami. Não precisava ela ter morrido. Foi jogar cartucho à toa. Tipo assim, duas mortes impactantes na sequência, uma apagou a outra. Ela foi apagada pela morte do Nanami, que foi muito impactante pro Itadori. Pra ele foi um acúmulo. Tipo, mostrou, nossa, essa obra também não tá nem aí, mata personagem a rodo. Realmente pode tudo acontecer. Tem um ou outro ponto positivo narrativo, mas tipo, de funcionalidade, a morte da Nobara foi completamente a morte, entre aspas, né? Foi completamente inútil. E isso foi muito decepcionante. Isso mostra pra gente que essa queda da personagem, essa perda de importância, começou muito antes disso, não foi em Shibuya. Esse processo, na verdade, começou lá naquela competição entre as escolas de Kyoto e de Tóquio, já que aqui o desenvolvimento da personagem simplesmente para. Nenhum novo conflito interno, um questionamento, algo que pudesse desenvolver a personalidade dela acontece. Nada sobre o seu passado, sua origem, suas motivações, o seu relacionamento com a Saori é tudo deixado de lado. É nesse momento da história que o foco passa a ser totalmente do Megumi e do Itadori. O que, claro, eles fazem parte do grupo protagonista, então eles merecem atenção, mas a Nobara também faz. E pra piorar... Eu não concordo por um aspecto, né? Eu falo que a Nobara é perfeita porque ela tem um desenvolvimento... Ela não precisa de um desenvolvimento. Ela já é super desenvolvida. O Megumi, ele é inseguro. O Megumi é medroso. O Megumi não dá o melhor de si. Ela dá. Ela é segura. Ela é forte. O Itadori, ele tem outras questões. Ela não tem. O Itadori tem a dúvida com a empatia, ele sofre pelos outros. Mano, ela sente o sentimento dos outros, mas ela sabe o que tem que ser feito. Ou seja, tudo que o Megumi não é e que o Itadori não é em termos de personalidade, ela já é. Ela já tá pronta. Ela já é badass. Ela só precisa ser mais forte. É simples assim. Então eu acho que o desenvolvimento interno e psicológico dela é um pouco desnecessário porque... Sempre é necessário, tá? Sempre precisa evoluir. Mas, tipo, não tanto quanto nos outros, porque ela já é foda, entendeu? Ela já tá pronta, ela já é badass. Ela precisa de alguns arcos para desenvolvimento do passado dela, talvez. Mas o restante eu acho que não. Tanto que isso é demonstrado na luta contra os fetos da morte. Ela é extremamente importante, absolutamente importante lá. Cara,
A mina tava pronta pra arrebentar mesmo, pra ser uma das grandes personagens femininas da história dos animes. A gente tem a introdução de outros personagens que sim, são muito bons, eu Sim. gosto bastante, mas eles acabam roubando o tempo de tela que deveria ser pelo menos uma parte da Nobara, já que esse aumento considerável do elenco acabou deixando a Nobara sem nenhuma função narrativa. A partir desse ponto ela Isso é vira verdade. basicamente uma ferramenta de humor, um alívio cômico e um suporte nas lutas. Aquela frase de eu sou bonita e também sou forte, começa a parecer muito mais uma piada do que uma coisa real. E toda aquela jornada de desenvolvimento da personagem, o drama interno dela de querer ser o que os outros esperam dela, ou que ela realmente gostaria de ser, morre ali. A gente não vê mais nada sobre a relação dela com a família, que acabou obrigando ela, entre algumas aspas, a entrar nesse mundo de Jujutsu. É tudo deixado de lado. E sem esse problema pra resolver, esse dilema interno, não tem arco de desenvolvimento, não tem evolução, e aí a personagem perde completamente o propósito. Ou seja, a morte, o desaparecimento repentino que ela sofreu no arco de Shibuya foi só o resultado de um processo que já estava acontecendo há muito mais tempo. O que fez a cena da morte da personagem parecer muito mais uma ferramenta de enredo que o Gegeko Tami usou pra chocar o público, pra poder transformar o Itadori, do que realmente o acontecimento pra personagem, que faz parte. Repetindo, e mesmo se ele pensasse assim, foi inútil, porque o Nanami já tinha morrido, já ia transformar o Itadori. E eu concordo com alguns pontos aqui do Daniel, com certeza concordo. Ele tem muitos bons argumentos. Realmente esse dilema interno dela é quase inexistente, porque ela é o que ela é e acabou, ponto. Só que existe pessoas assim, esse é o lance. Existe, por incrível que pareça, existe pessoas assim. Eu tenho a minha esposa que é desse jeito, mano. E, tipo, é impressionante. O nível de decisão, o nível de maturidade interno da própria pessoa. Então, eu vou falar pra vocês, na real mesmo. A Nobara, pra mim, eu acho que faltou é um pouco ela desenvolver essa questão do passado dela, tipo, ver a menina que ela, tipo, admirava. Mas em relação ao desenvolvimento pessoal dela e psicológico, ela já desenvolveu isso ao longo da adolescência dela. Ela já estava pronta. Isso é o meu ponto de vista. Daqui pra frente é só desafios morais, talvez. Morais e físicos, né? Agora, tipo, de personalidade, não. Ela estava totalmente estabelecida. Esse é o meu ponto. Parte do desenvolvimento dela. E isso é uma coisa tão comum de se acontecer nas histórias que já tem até um nome pra isso. Eu lembro que eu citei sobre isso no vídeo de Berserk, eu não vou lembrar qual, mas eu já vou explicar o que é. Esse tipo de recurso narrativo é conhecido como Síndrome das Mulheres na Geladeira. É um nome meio estranho, mas tudo vai fazer sentido, prometo. E ele basicamente fala do uso de uma personagem feminina numa história pra poder criar um ponto de virada, um ponto de mudança pra um personagem masculino, pra desenvolver ele. E isso recebeu esse nome de Mulher na Geladeira basicamente por conta de um quadrinho antigasto do Lanterna Verde, onde ele chegava em casa, no apartamento onde ele vivia com a namorada dele, e descobria que ela tinha sido morta por um dos seus vilões e colocada dentro de uma geladeira. Foi basicamente uma situação toda feita pra chocar ele, pra deixar ele completamente puto e ir atrás de vingança, mas tudo pra desenvolver o personagem principal, que era o Lanterna Verde. E obviamente essa crítica não quer dizer que, você não pode então matar a personagem feminina, meu Deus. Não, pode, você pode fazer qualquer coisa. Mano, é por isso que eu gosto dos vídeos dele, ó. Toda hora eu aprendo alguma coisa nova. Termo mulheres na geladeira. Bizarro. E literal, né? Na sua história, desde que seja bem feito e faça sentido. Então, se uma personagem tão importante assim morre na história, precisa ter um impacto, seja nos personagens, no universo. Alguma coisa precisa mudar. Essa morte precisa de uma razão maior do que simplesmente pra ajudar um personagem masculino a ficar muito motivado a bater no vilão. Então, o problema não foi a Nobara ter morrido. Isso aí faz parte da história. Um monte de gente morreu e nem por isso pra mim foi um problema. Reclamando. A questão é o como isso foi feito, sem impacto, sem nenhum ambiente pra isso. Basicamente aconteceu, boa, segue o jogo. Isso fica ainda pior quando a gente para pra pensar que ela era uma personagem com muito potencial, tanto que todo mundo gostou dela no início. E assim como o Megumi, por exemplo, que a gente já até fez vídeo esses dias pra trás falando que ele foi um desperdício de potencial também, Sim. É uma situação bem diferente. Porque no caso dele era uma questão de desperdício de poder, de potencial, de batalha, de ser um cara foda. Que ele tinha tudo pra chegar lá, pra alcançar esse status, mas nunca conseguiu. Só que ainda assim... Tá aí o Sukuna, que usou o corpo dele e mostrou o quão brabo ele era, né? A mensagem do personagem, o desenvolvimento mental dele, psicológico, toda a trama, a relação dele com a irmã, Tsumiki, tudo que aconteceu com ele até ele perder o corpo pro Sukuna, tudo isso desenvolveu o personagem. Ele teve um arco de desenvolvimento, teve muita importância pra história. Então sim, é frustrante ele não ter se tornado um cara foda ali, que o Gojo falou, véi, você tem uma técnica super foda que bate de frente com o Ilimitado e os 6 olhos. É frustrante, mas não tanto quanto a Nobara. Porque no caso dela, ela não só não alcançou esse potencial de batalha, como ela também não foi usada pra absolutamente nada de importante
relevante na história. Até a Maki, que é uma personagem bem mais secundária, com bem menos importância dentro do grande esquema das coisas, recebeu mais atenção, mais desenvolvimento que ela, principalmente depois de Shibuya. Isso fica ainda pior quando a gente para pra lembrar que aquela parte inteira... Parece que depois que a Nobara morre, a Maki acaba assumindo um pouco esse posto de... Já era uma mulher muito forte, né? Mas esse posto importante desse lado feminino. E, pô, é da hora o arco da Maki? Demais, demais. Mas a Nobara tinha que estar lá, na moral. De várias e várias pessoas. Vocês estão vendo eu chorando, é porque eu gosto muito da Nobara mesmo, tá ligado? Eu acho que ela é uma personagem épica. Ela brilhou meu olho quando eu vi, o discurso dela fez sentido. Ela é braba demais. E me dói de coração ver isso. Vários personagens lutando contra o Sukuna, se arrastou pra caramba a ponto de ficar até chato, e esse tempo não foi usado pra desenvolver a Nobara. O protagonismo passa a ser totalmente do Gojo, do Sukuna, do Geto e bem mais pra frente do Itadori. Mas se a gente for considerar a importância do personagem lá no final, o momento que ele recebeu, a Nobara é o pior resultado de todos. E toda aquela força, carisma, importância, presença, humor ácido, tudo isso foi jogado fora. Já que tudo que ela teve até aqui foram uma ou duas cenas no máximo ali que ela foi foda e depois acabou, morreu. E isso traz um problema gigantesco pra história, quando a gente para pra pensar no discurso da Nobara, no tema que ela introduziu na história, que é justamente essa sensação de que uma personagem feminina pode ser boa, pode ser engraçada, carismática, forte e útil numa história, mesmo que seja shonen, já que no começo ela foi apresentada como uma personagem independente, forte, útil, mas agora foi descartada de uma forma completamente ridícula. Verdade. É literalmente como se a própria história estivesse contradizendo, estivesse zoando com a cara da personagem, colocando ela pra perder quase todas as lutas, nunca vencer nada sozinha, e até quando ela ganhou, que foi o caso da Momo, começa a perder o sentido, já que tudo que ela disse ali não tá se provando verdade nesse finalzinho. E claro que aqui a gente ainda tá falando de um shonen que é focado no público jovem masculino, então faz sentido ter mais foco nos personagens masculinos, já que a nossa identificação funciona assim. É só olhar pros vídeos aqui no canal que são análises de personagens femininas, eles têm um público feminino muito maior do que de personagens masculinos, é impressionante, eu fiquei chocado com isso, mas é real. E dá pra perceber isso em qualquer coisa. Se você não for mulher, comece a pensar nos filmes que a sua mãe, a sua irmã, a sua namorada, a sua esposa, qualquer mulher do seu círculo social gosta de assistir a séries, normalmente tem um protagonismo feminino muito maior do que o que a gente tá acostumado a assistir. E é exatamente por isso que a Nobara era uma chance perfeita pra pegar um shonen que normalmente não tem personagens femininas tão boas, tão bem desenvolvidas, e fazer ela ser um exemplo. O que começou dando até certo, mas depois desandou completamente. Então até aqui já dá pra ver que a personagem passou por vários e vários problemas, a maioria deles por puro desperdício mesmo. Só que a cereja do bolo que escancarou o problema de Jutsu vem justamente agora, na parte final do mangá. Então se você não leu tudo, não leu até o finalzinho, aqui a gente vai falar de tudo, fechou? Depois ele vai falar da ressurreição dela, provavelmente, que foi ridícula, na moral. Luta contra o Mahito, onde ela supostamente morre, a Nobara some completamente. Foram dezenas de capítulos sem aparecer, sem dar as caras literalmente, e com a gente, o público, sem saber, sem fazer ideia do que estava acontecendo. Quando ela recebe um pouco mais de atenção ao seu passado, ao seu backstory, isso já não tem mais impacto nenhum, porque a gente até esqueceu da personagem. Os objetivos iniciais dela não são alcançados, ela não reencontra a Saori nem a Fumi, elas ficam de lado. E quando ela finalmente reaparece no mangá, já no finalzinho, é um retorno apressado, mal encaixado, que mal faz sentido. Verdade. Tudo que ela faz nessa luta final é ficar de longe, dando um apoio tático, logístico, ao contrário do Itadori, do Megumi de... Detalhe, o apoio faz até parte, tá? Faz até parte. Porém, aliás, faz até sentido, mas é muito frustrante. E o jeito que ela voltou é muito ridículo, na moral. Vários outros personagens que tiveram lutas diretas, X1 mesmo com Suguna, trocação sincera, Megumi não também. teve nada disso. E aí você pode pensar, pô, mas é porque ela não era forte o bastante pra estar lá. E ok, você tem toda a razão, mas é esse o problema. O fato dela ter ficado desaparecida por dezenas de capítulos contribuiu pra ela simplesmente continuar fraca demais pra estar nesse momento da história. Verdade. E aí, qual a solução que o mangá encontrou pra tentar dar alguma importância, algum protagonismo pra Nobara? Pois é, uma cena totalmente forçada. Quem acompanhou as teorias da época, muita gente já tinha cantado essa bola, que ia ter o último dedo Sukuna, que ela ia martelar. Isso daí, essa teoria tava clara na cabeça da fanbase. Que ela não tava... Eu sempre falei que ela não tinha morrido, sempre, sempre, sempre. Agora, esse aspecto aí da ressonância, a gente também já pensava nisso. E aí, ó, foi o que aconteceu. Surpreendendo? Ninguém. E sem nexo. Ela usar sua ressonância pra acertar o último dedo do Sukuna e deixar ele minimamente enfraquecido pro Itadori ir lá e derrotar ele.
Parece até sacanagem se a gente parar pra pensar que o que aconteceu com a Nobara foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com a Sakura. Porque lembra lá que eu comentei que ela voltou na luta final só pra poder dar um soco nada a ver na Kaguya e ajudar a derrotar ela pra falar assim, não, o time 7 venceu, o trio protagonista foi importante? Então a mesma coisa aconteceu com a Nobara. Já que esse impacto que ela teve, essa quase distração do Sukuna poderia ter feito por quase qualquer personagem com outro tipo de técnica diferente. E essa trajetória esquisita da Nobara é um exemplo perfeito dos problemas narrativos de Jujutsu como uma obra. Falta de equilíbrio entre desenvolvimento de personagem, quantidade de personagem, ritmo da história. Ela passa a ser um símbolo desse hype, dessas promessas que foram feitas no começo da história e não foram cumpridas, foram deixadas de lado. A sensação que dá é que falta controle da história, falta coesão, sabe? As coisas não parecem encaixar tão bem. Então, parece que são várias boas ideias amarradas ali de qualquer forma e jogadas pra ver se dá certo. Aí o que colar colou, o que cair fica pelo caminho mesmo e boa. Então, pra mim, esse é o maior problema de Jujutsu Kaisen, essa falta de controle entre a expectativa criada e o desenvolvimento de personagem, toda essa bagunça que acabou resultando na história da Nobara. Porque imagina que você tá vendo anime ou lendo mangá e aí você tira da sua cabeça totalmente do nada que personagem X é muito foda, ou personagem Y vai fazer aquilo, que ele é do caralho, não sei o que. O autor não tem nenhuma responsabilidade sobre a sua expectativa, que você criou do nada. Isso é literalmente coisa da sua cabeça. Só que quando a obra em si cria essa expectativa, quando a obra te apresenta essa possibilidade, esse hype, ela tem uma responsabilidade com aquilo. Ela precisa de alguma forma lidar com esse tema, com o arco, com o personagem. Isso quer dizer que o autor sempre tem que dar todas as respostas, deixar tudo 100% explicado? É claro que não. Tem várias obras que terminam de uma forma super aberta para deixar o público discutir e funciona super bem. Até porque dependendo dessas pontas soltas, isso ajuda no engajamento da história. Já que o público vai discutir mais, criar teorias, entrar em fóruns para discutir, isso aumenta o hype da obra, isso é bom. Só que quando a gente tá falando de personagens, isso fica um pouquinho mais complicado. E para tentar explicar isso de uma forma melhor, eu vou usar um conceito que realmente existe, chamado arma de Chekhov, eu não sei se é essa a pronúncia certa, mas vocês já vão entender. Esse é um princípio dramático, narrativo, que sugere que cada detalhe, cada mínima coisa dentro de uma história precisa contribuir de alguma forma para a narrativa acontecer. E ela leva esse... Sabe onde isso acontece perfeitamente? No filme De Volta para o Futuro. Tudo, absolutamente tudo que aparece naquele filme é útil para a história. Tudo. Justamente por conta do exemplo que foi usado para ilustrar isso, que é o seguinte: se você coloca uma arma pendurada na parede lá no comecinho da história, ela precisa ser disparada, usada, seja no meio ou no fim da história. Ela precisa ser usada em algum momento, senão ela não deveria estar ali. E isso serve basicamente para o escritor, para o criador da história, ou nesse caso o mangaka, não criar expectativa, não fazer promessas que ele não pretende atender, que ele não pretende explicar em algum momento. Já que cada detalhe extra... Pegaram Mulheres na Geladeira e também Arma de Chekhov. Mano, olha só a coisa que a gente aprendeu nesse vídeo aqui. Da ponta solta que você coloca vai trazer mais complexidade para a história, só que tem que ter um controle muito bom para não deixar isso desandar completamente. Senão vira uma bagunça, uma maçaroca e ninguém entende mais nada e tudo perde sentido. E aí eu te pergunto, quantas e quantas armas de Chekhov a gente não vê em Jujutsu Kaisen que simplesmente não foram usadas? Verdade. Vários temas, personagens, arcos que simplesmente começaram e não terminaram. Verdade. Ou foram usados tão pouco que mal se justificaram. Tipo a Shoko, por exemplo, que tinha uma ligação importante com o Gojo e com o Geto, que eram personagens importantes, e aparece de vez em quando, não é usado pra nada e depois some. A Mai, que tinha os seus problemas familiares, as questões com a família Zenin, depois ela morre super cedo, se sacrificando pela Maki, e a sua história meio que é esquecida. A Mei Mei, que tem uma ética bem questionável, um comportamento meio esquisito, mas que também não serve pra muita coisa. E claro que dá pra dizer, não, pô, isso aí foi usado pra aquela tal coisa, aquele arco, aquele outro personagem, essa cena só aconteceu por conta disso. Sim, com certeza dá, não tô falando aqui que todos esses personagens e essas cenas são inúteis, completamente sem nexo, não. Não, mas eu falo o braço do Geto enforcando o próprio corpo quando o Kenjaku tava controlando, aquilo lá nunca teve, mano. Nunca teve desenvolvimento. E falaram do povo Ainu. Nunca apareceu o povo Ainu. Falaram da avó da Nobara. Nunca apareceu a avó da Nobara. Mano, zoado. Um sentido ali dentro. Só que o uso foi tão pouco, tão insignificante que dava pra ser resolvido com uma frase, com uma citação, com um flashback, qualquer coisa, menos com um personagem inteiro. Então, trazendo de volta para aquele exemplo da arma, você ter uma arma na parede pode até ajudar a criar um ambiente, mostrar que aquele personagem, o dono da casa, tem um passado como, sei lá, como caçador, que ele pode ser um aliado forte no futuro ou uma ameaça. Isso ajuda a criar ambientação. Só que também dava pra fazer isso com outras formas que não justificassem o uso de uma fucking arma na parede. E quando a gente traz isso pra personagens, fica ainda pior. E eu acho que a maior prova disso é que muita gente reclama do ritmo final de Jujutsu Kaisen, falando que é apressado, que foi rushado, que não teve tempo pra desenvolver os personagens. Mas a gente sabe que o próprio Guerreiro também estava extremamente exausto, sobrecarregado, psicologicamente desgastado por causa das críticas. A produtora, tipo, espremeu o autor até o último também.
A editora, perdão. Então, mano, eu entendo o lado dele também, de verdade. Se o problema não for nem o tempo, e sim a quantidade de personagens. Se metade dessa galera que fosse tirada da história, a outra metade que ficou, com certeza ia ter mais tempo de tela, um desenvolvimento melhor, incluindo a própria Nobara, que provavelmente foi quem mais sofreu com isso. Até porque ela tem um passado pouquíssimo relevante, para não dizer irrelevante, não tem praticamente nenhum desenvolvimento. Do jeito que ela começa, ela termina a história só com um tapa-olho de diferença, fica desaparecido por metade do mangá e quando volta é colocada de qualquer jeito, só vai falar que participou. Verdade. Infelizmente, é isso. Mas claro, como eu gosto de deixar bem claro nesse tipo de vídeo mais polêmico, isso aqui é a minha forma de ver, a minha opinião. Eu posso estar errado. Se você concorda, comenta aí embaixo. Cara, eu vou falar aqui, na moral, mano, tipo... Uma outra coisa diverge do meu ponto de vista do Daniel, mas tipo, 99% eu concordo, com certeza. Análise excelente, e eu não falo que é uma análise só de roteiro, é uma análise de... Aliás, não é só uma análise de personagem, é uma análise de estrutura narrativa, uma análise de roteiro. Então, ó, sério mesmo, mano, parabéns pelo vídeo. Não se esqueçam, aqui, ó, está o canal dele. Vou até dar aquela moral lá de novo, ó. Daniel Moraes, deixa o like, vai lá, compartilha, se inscreva. Se você curtiu esse vídeo, de verdade, você tem quase que obrigação de seguir a página dele, porque, mano, o cara é bizarro. E não se esqueça de ver a minha página de análise de conteúdos também, que eu vou deixar na descrição. Fechado? E até o próximo vídeo. Falou, família! Tchau, tchau.